Olá, este programa aborda os assuntos relacionados à teologia cristã protestante e como esta área pode lançar luz a diversos temas. Eu sou o Thiago Vercelino e você está ouvindo Praxis, um podcast sobre a prática teológica produzido pelas Faculdades Batistas do Paraná, a FABAPAR. Se você se interessa por questões teológicas e bíblicas e quer entender melhor como é a prática teológica, este podcast é para você. Ajuste o volume, prepare a mente e o coração e seja bem-vindo. Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um podcast Praxis. É muito, mas muito bom ter você aqui com a gente, caminhando conosco em diversos assuntos mais acadêmicos, teológicos, assuntos às vezes mais pastorais, mas é bom ter você conosco. Quero desejar a você que está ouvindo a gente pela primeira vez que você é muito bem-vindo, tá bom? É muito bom ver a maneira como tem crescido o número de pessoas que têm ouvido o nosso podcast Praxis aqui da FABAPAR. Se você tem curtido o que você tem ouvido, quero convidar você a ativar aí todo aquilo que tem para você fazer na plataforma na qual você está nos ouvindo, seja no Spotify, seja no YouTube, seja no Deezer, que você ative aí, que você siga a gente, que você se inscreva no canal, que você ative as notificações, né? Agora o Spotify com essa opção de ativar e você ser avisado de podcasts novos que você segue, que você pede para ele ativar. Então faça isso e compartilhe com cada vez mais gente o conteúdo que nós temos desenvolvido aqui, se tem sido bênção para sua vida. Antes de a gente entrar no tema que você provavelmente clicou porque você viu o nome dele lá e está curioso, quero que você conheça quem está com a gente no podcast de hoje e os professores podem se apresentar. Bom, eu sou o Lucas, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês de novo. Sou professor de teologia aqui na FABAPAR. Amo o mundo nerd, amo o mundo da cultura. É a área que eu gosto de teologizar bastante. E vou falar um pouco com vocês aqui sobre o Dia do Senhor hoje. Oi, pessoal. Sou o professor Reginaldo, também aqui da FABAPAR. Também teólogo. Gosto muito da área de Bíblia. Em especial a parte ali dos profetas. É bem instigante, provocante e, acima de tudo, bem inspirador. Então, vamos aí passar um momento agradável juntos, com certeza. Pra gente começar o nosso podcast, vou lembrar uma música que, pra mim, aí cada um denuncia a sua idade, é uma música de criança pra adolescente. Então, quando pediam pra cantar a música na igreja, é uma música rápida, uma música mais agitada, a gente cantava: ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se prostraram, Senhor. E daí tem a famosa frase: o dia do Senhor chegou. E aí? O dia do Senhor chegou mesmo? Hoje nós vamos conversar sobre o dia do Senhor. E eu queria já jogando essa bomba para vocês, né? No final a gente vai ter um tempo para aplicar e a gente vai poder dizer se essa música pode continuar cantando na nossa igreja ou não. Se de fato o dia do Senhor já chegou ou não. Mas o que é esse dia do Senhor que nós vamos conversar hoje? Dia do Senhor, bom... Primeiro, acho que a gente tem que repensar a ideia de dia como um dia cronológico de 24 horas, né? Que a nossa primeira tendência é achar que dia do Senhor é um período de 24 horas e tudo mais. Acho que essa ideia tem que ser quebrada, que a ideia do hebraico com essa expressão é muito mais um período de tempo. E é um período de tempo onde o Senhor vai manifestar a sua vontade, seja de forma direta ou indireta. Vai manifestar a sua justiça, seus propósitos, vai manifestar a sua ira, vai manifestar a sua misericórdia. É um momento em que Deus se manifesta de forma clara para o seu povo e para outros povos estrangeiros também. E bem colocado, Lucas. E essa ideia de um período, inicialmente começa com a ideia mais pontual, quase que o momento em que Javé, que é o nome mais técnico, o nome mais sagrado para Deus e mais usado no Antigo Testamento, seria o momento em que o Senhor, Criador dos céus e da terra, estaria colocando um ponto final em tudo. Então, a princípio, tem algumas passagens que parece que o dia do Senhor não seria nem um dia, seria um ponto final, um segundo, um momento, um clique.
mas há outros momentos, outras leituras que a gente percebe que é um período. E sobre esse período que estaremos conversando. A gente pode entender Dia do Senhor. Eu sei que isso já vai fazer a gente querer ir correndo para algumas referências bíblicas, né? Mas antes de a gente chegar lá, Dia do Senhor, a gente tem como dizer que ele se refere a sempre a mesma coisa nas Escrituras? Não tem como ser sempre a mesma coisa, até porque tem profetas como o Sofonias, por exemplo, que é um profeta que vai falar muito sobre o Dia do Senhor. Tem momentos que o Dia do Senhor em Sofonias parece algo imediato, parece fazer uma referência à invasão que está vindo sobre o povo de Israel. Mas tem momentos que parece que esse Dia do Senhor a qual ele está se referindo é algo muito mais distante. Ele faz menção, por exemplo, que no Dia do Senhor o mal vai ser eliminado, a injustiça vai cessar. Isso não aconteceu com a invasão babilônica, mas nós cremos que acontecerá no final dos tempos, no juízo final. Agora, algumas outras coisas aconteceram, né? Aconteceram durante a invasão babilônica ali no livro de Sofonias. Então eu não creio que seja a mesma coisa sempre. Concordo também com o professor Lucas, e essa ideia de cada contexto tem a sua interpretação, seu significado. Então, por exemplo, para um determinado profeta, o Dia do Senhor é o momento em que Ciro vai colocar um fim na Babilônia. Para outro, vai ser o momento em que Ciro determinou a volta dos judeus. Enfim, mais uma coisa que, pelo menos na minha perspectiva, dá para vislumbrar assim num todo, é que, embora o evento seja distinto, né? Pode ser Ciro, a invasão da Babilônia, a libertação da Babilônia, a chegada do Messias e tantas outras possibilidades pontuais, eu acho que tem 3 ou 4 situações que são bem presentes em cada uma delas. Primeiro, a questão da presença do Senhor entre o povo. Essa presença para libertar os injustiçados e punir os culpados. Então, né, até aí teríamos 3 aspectos. E uma outra no sentido de declarar e mostrar que o Senhor continua sendo soberano sobre tudo e sobre todos. Então, esses 4 aspectos geralmente estão bastante presentes em todas as citações quando se fala em Dia do Senhor. Incrível, porque exatamente o próximo comentário, pergunta que eu ia fazer era em relação a, de fato, eles não correspondem sempre ao mesmo evento, né? Pode ser agora, pode ser um pouquinho para frente, ou pode ser o último dia. E também, como o professor Ginaldo falou, aí queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre isso, ele não corresponde talvez a mesma atividade de Deus. Não é sempre, talvez, é só juízo o Dia do Senhor. Ele é só um anúncio de algo que viria. O Dia do Senhor tem esses aspectos de ação de Deus diferente ou não? Eu sei que você falou para não entrarmos ainda em referências, mas é só uma pinceladinha. Daqui a pouco a gente explica melhor isso. Mas Isaías, por exemplo, quando anuncia lá no capítulo 61, ele vai dizer sobre o ano aceitável e o dia de vingança, ou seja, Isaías junta 2 coisas no mesmo evento. E aí Jesus, quando aplica para o seu ministério, ele vai dizer, chegou o ano aceitável. Ou seja, o dia da vingança, o dia de Jesus colocar todos os inimigos sobre o estrado dos seus pés ainda não chegou. Então essa segunda fase, previamente, ainda não aconteceu. Então, de certo modo, cada texto, vamos assim dizer, cada situação precisa ser analisada a partir do seu contexto, e aí dentro daquele contexto, por exemplo, se um determinado profeta está se referindo à invasão da Babilônia, então nessa invasão da Babilônia tem ali o castigo para os maus, tem ali o quebrantamento, ou seja, o Espírito de Deus que está sendo espalhado por toda a face da terra, e curiosamente, mesmo no período do cativeiro, eles acabaram crescendo teológica e espiritualmente de forma muito significativa. Então, mesmo sendo castigado, também há o lado da bênção. Então, há essas... Não dá para dizer, não, nesse momento é só castigo. Por mais que o evento seja um evento catastrófico de castigo, de punição, para o ímpio, para o sofredor, para aquele que causa sofrimento, também tem um senso de alívio para aquele que sofre. Então não dá para dizer que, embora os eventos sejam únicos e separados, em cada situação tem a sua peculiaridade, não dá para dizer que o Dia do Senhor para Amós é só isso ou só aquilo.
cada texto tem suas pluralidades. Eu acho também que uma coisa que é comum aos dois, indo na linha que o professor Reginaldo estava indo, é que é um dia, é um momento em que os orgulhosos caem e os humildes são exaltados. A gente consegue perceber isso em Obadias, por exemplo, quando ele fala... Eu também não consigo fugir das referências. Obadias, quando ele fala de dia do Senhor contra os edomitas, a principal razão para a queda de Edom, além da invasão, deles ajudarem a saquear a cidade de Jerusalém, foi justamente a altivez, o orgulho. Ele até usa uma figura, né? Eles se colocavam... A região de Edom é bastante montanhosa, e eles se colocavam sobre os montes como as águias, tentando se achar maiores do que as águias e tudo mais, superiores a todas as nações. E naquele momento Deus estava derrubando eles. Então todo esse orgulho, toda essa soberba, essa arrogância vai cair. E a nação que foi humilhada, que é a nação, o povo de Judá, a cidade que foi humilhada, esses vão ser exaltados por Deus novamente. Então o estado de humilhação que o dia do Senhor propõe vai gerar um remanescente. E aqueles que são arrogantes, que acham que não dependem do Senhor, são humilhados. Eu vejo que isso é bastante comum, de uma forma geral, no dia do Senhor. Mas o contexto em que cada um deles, cada uma dessas expressões foi usada, tem o seu contexto particular. Às vezes é para os assírios, às vezes é para os babilônios, às vezes é uma referência até às reformas de Josias. Por que as reformas de Josias não podem ser um dia do Senhor também? Então, os eventos são particulares, mas os princípios que regem esse dia do Senhor parecem ser os mesmos. Exaltação dos humildes e queda dos arrogantes. Eu tenho um colega que, às vezes, ele, numa conversa, ele para a conversa e ele faz tópicos do que nós conversamos antes de dar o próximo passo. E eu acho que hoje vai ser um papo onde vai ser importante a gente dar umas freadas para quem tá ouvindo a gente não se perder. A gente tentou definir aqui um pouquinho de Dia do Senhor. Não é algo que ele tem sempre a mesma atribuição. Ele pode ser usado, a expressão Dia do Senhor, para diferentes eventos, a gente conversou aqui, e ele também não é uma única e exclusiva ação de Deus. Ele tem algumas coisas em comum, como vocês dois acabaram de falar, a punição do pecador, a exaltação do justo. Tô achando interessante que até agora não surgiu uma palavrinha que as minhas origens estão começando a ter um treco aqui, que é, assim, uma preferenciazinha por Israel aí, em detrimento de outras pessoas, mas a gente vai... Vocês vão se degladiar, eu vou ficar provocando mais pra frente. Mas então a gente tentou caminhar sobre o que é o Dia do Senhor, usado diferentes tipos. Vocês, quando estavam fazendo... me propuseram a pauta, vocês falaram pra gente conversar sobre os pré-exílicos, os pós-exílicos e o Novo Testamento. O Dia do Senhor nesses 3 locais. Se a gente vai estudar em 3 locais diferentes, é porque existe uma necessidade de entender essa diferença. Eu queria ouvir vocês. Por que a gente vai ter que conversar sobre esses 3 locais diferentes? O conceito muda de Dia do Senhor nesses 3 lugares? Antes de responder diretamente sua pergunta, precisaremos entender um pouquinho o contexto teológico como um todo. Eu gosto muito da expressão teologia progressiva, ou seja, aquele conhecimento que Adão tinha de Deus é diferente do que Abraão tinha de Deus, do que Davi, do que Moisés. Ou seja, conforme os anos vão passando, o entendimento de Deus, sobre os feitos de Deus, como ele age, por que age e tudo mais, acabam se amplificando. Aquela ilustração da lanterna na parede, né? Você pega a lanterna, liga ela e encosta ela na parede. Aí ela tem um foco bem pequenininho. Aí você vai afastando a lanterna da parede e o tamanho da bola da lanterna vai aumentando. Então, Adão e Eva estavam com a lanterna grudada na parede. Nós já temos a luz do sol iluminando tudo, porque a gente tem a revelação completa. Legal, e é isso mesmo. E um outro termo teológico importante nesse processo é o entendimento da profecia em si. Ou seja, primeiro, profecia não é só ver futuro. Normalmente a gente pensa, profecia ele está prevendo o futuro. Não.
A grande mensagem profeta é dizer: Deus está atento e Deus vai agir. Deus vai punir o culpado e Deus vai abençoar o injustiçado. Deus vai fazer quando não é tão importante para o texto bíblico. E, além disso, tem uma outra questão teológica, não sei se o professor Lucas gosta dessa ideia ou concorda com ela, mas eu acho muito interessante, que é... tinha lá um termo grego, mas como é anacronismo eu evito usar ele. Mas é a profecia de duplo acontecimento. Ou seja, uma profecia que inicialmente foi prevista, foi declarada para ser executada no ano 500 a.C., ela pode ter em suas entrelinhas um acontecimento maior na vinda do Messias, por exemplo. Mesmo essa questão do dia do Senhor, a gente vai voltar melhor lá mais à frente, mas, por exemplo, o dia do Senhor, quando Amós está falando, ele está pregando contra as 10 tribos do norte. Provocando aqui o nosso Tiago, na verdade, a primeira fala oficial sobre o dia do Senhor é Amós, e esse dia é contra o próprio povo. Então, essa palavra de Amós contra o povo, no sentido de Deus estaria vindo de forma tremenda e total para fazer uma mudança extraordinária, teologicamente, hoje que nós temos, né, a iluminação total, o sol clareando tudo, a gente consegue ver. O dia do Senhor para nós hoje é tipo o grande ministério de Jesus, a aplicação dele. Mas inicialmente não. Amós não tinha Jesus em mente, Isaías não tinha Jesus em mente, Jeremias, Sofonias e tal, né? Mas numa segunda aplicação, numa aplicação mais abrangente, aí sim. Então, por isso que a gente precisa entender um pouquinho esse processo, porque é um assunto teológico e, em especial, quase todo assunto, toda mensagem profética, ela tem esse viés, ou seja, ela não nasce totalmente desenvolvida, ela vai crescendo conforme a necessidade do povo, conforme a revelação divina, e conforme a gente vai chegando próximo da vinda de Cristo, e hoje passamos da vinda de Cristo, nós temos uma revelação maior daquilo que Deus queria por meio de uma palavra que às vezes o profeta só disse, como Obadias, citado pelo professor Lucas, 21 versículos. E hoje a gente tem um entendimento maior do que aquela mensagem que inicialmente era só para Edom, pode dizer para os dias de hoje. Eu acho que eu vou fugir um pouco do dia do Senhor, mas uma ilustração que eu acho que ajuda bastante a entender essa dupla aplicação da profecia, que eu também concordo que é muito comum na nos minha profetas. época de seminário, eu acho que a gente usava a palavra profecia preditiva. Vocês usam também essa palavra? Eu uso profecia de dupla De dupla aplicação aplicação. mesmo. Na minha cabeça, eu não sei porque essa palavra ficou preditiva, que ela se cumpre agora e lá na frente. Enfim. Eu uso dupla aplicação mesmo, e o exemplo mais clássico que me vem à mente, até porque surge bastante em sala de aula essas dúvidas quando a gente dá aula de profetas, é o texto de Mateus, em que Mateus fala que Jesus nasceu em Belém é um cumprimento de uma profecia. E aí o texto que ele está se referindo é o texto de Miqueias 5. Quando a gente vai para o texto de Miqueias 5, a gente pensa, será que Miqueias estava realmente pensando, quando ele redigiu aquele texto, no descendente de Davi, que ia nascer de José e Maria lá na cidade de Belém? Ou será que ele estava pensando em outro indivíduo ali? Quando a gente olha o contexto imediato de Miqueias, o contexto dele parece fazer uma referência a um monarca que irá auxiliar a conter a invasão assíria, que é o povo que está oprimido naquele momento. Ou seja, Miqueias não está pensando em Cristo. Miqueias entende que a aplicação foi imediata. Agora, Mateus, o evangelista, lá na frente, já entendeu que aquele texto de Miqueias, além de se cumprir de imediato lá com o profeta, também se cumpriu ali no tempo de Mateus, se cumpriu em Jesus. Então é uma profecia que conseguiu ser duplamente aplicada. Quer dizer que Miqueias estava errado? De forma alguma. O profeta está enraizado num contexto histórico. A mensagem dele faz sentido no contexto em que ele está inserido. O profeta vidente acontece algumas vezes, mas é mais raro na minha percepção. A maior parte dos profetas são profetas do seu contexto, que conhecem a sua história e aplicam a palavra revelada de Deus na sua história. Os evangelistas vão pegar muitos desses textos e dar um novo significado para eles. Isaías 7,14.
Isaías 7,14 de Emanuel. Emanuel. Então, num primeiro momento, não tem lógica. Né? Vamos lá pegar o contexto. O rei estava passando por uma dificuldade, o profeta diz para ele: olha, Deus vai te responder, pode pedir um sinal. Ele diz: não, quem sou eu para pedir um sinal? Ali eu não vejo que ele estava sendo humilde, estava sendo mais tipo, já irônico, ou já que eu não acredito nisso, por que eu vou pedir um sinal? Aí o profeta diz: olha, eis que uma virgem vai conceber e vai dar à luz um filho. Quando essa criança desmamar, você vai se livrar dos seus problemas. Então não tem lógica Isaías falar para o rei, eu não tenho certeza do nome dele, acho que é o Joaquim, mas enfim, vamos né, chamar de Gumba. O profeta fala para o Gumba: Gumba, fica tranquilo, daqui 700 anos Deus vai mandar o Messias por uma virgem. Não tem lógica. Então certamente aquele rei teve alguma conhecida dele que aparentemente não estava grávida e ficou grávida de forma normal. A gravidez em si não tinha nada de miraculosa, mas no processo da gravidez o rei estava percebendo: opa, Deus falou que logo vai acabar, porque a barriga da minha parente está crescendo, logo vai vir a gestação, logo vai vir o desmame, então daqui a pouquinho meu sofrimento passa. Então essa é um outro exemplo, este é um outro exemplo de uma profecia de fato de duplo acontecimento, né? Onde para Isaías tinha algo pontual e só para aquele momento, e Mateus vai aplicar para a vida de Jesus de forma muito mais plena, muito mais completa. Mas vamos lá, eu acho que esse contexto teológico, explicar sobre essa profecia de dupla aplicação é muito importante. Eu acho que isso, para alguém que talvez nem tenha tanto essa caminhada teológica, ao entender o dia do Senhor, já saber que é uma coisa que tem a ver com talvez dupla aplicação, já ajuda muito, até aqueles mais simples no estudo teológico, já clareia bastante isso. Mas acho que uma coisa legal de a gente falar um pouquinho assim, contar aí qual de vocês dois fica mais empolgado, contar aí um pouquinho a realidade, inclusive, desse contexto. Quando a gente vai falar de pré-exílico e pós-exílico, existe um contexto histórico. Então, vocês falaram de, por exemplo, o Lucas citou Assíria e Babilônia, mas o povo de Deus ficou cativo duas vezes, não foi um só. Qual é a época que tá? Acho que bolar um pouquinho esse contexto, inclusive histórico, também vai ajudar a gente a entender o que é o pré e o pós-exílico. A nação de Israel unida, né, que vai nascer ali com Saul, talvez, mas com Davi, que vai ganhar sua consolidação. A nação de Israel unida, uma nação forte, poderosa. Davi e Salomão vão expandir essa nação de forma excepcional. No final do reinado de Salomão acaba acontecendo, Deus acaba decretando que vai finalizar essa nação unida por conta dos pecados de Salomão. Vai acontecer a divisão dos dois reinos. Nós vamos ter um Israel dividido. Um reino do norte, Israel, que vai continuar sendo chamado Israel, e o reino do sul, Judá. Então são duas nações distintas e eles vão começar a sofrer um pouco em seguir a lei de Deus. Vão ter dificuldades em seguir a lei de Deus. Deus manda seus profetas, Deus orienta que eles têm que se arrepender, que eles têm que se desviar dos seus maus caminhos. Infelizmente isso não acontece, e o reino do norte, por conta desse pecado, vai sofrer o primeiro exílio, que vai ser o exílio da Assíria. Um exílio bastante severo, né? Não houve tanto uma deportação, foi mais uma destruição em massa que a Assíria promoveu. Eles vão povoar o reino do norte com muitos outros estrangeiros, que futuramente vão dar origem, inclusive, aos samaritanos. Esses povos estrangeiros, junto com os israelitas que ali estão. E o que acontece com a tribo do norte, com o reino do norte, deveria servir de lição para o sul. Eles não se atentaram e a punição veio. É a nossa chance de se arrepender. O Ezequias, que é o rei que está em exercício no sul nessa época, ele tenta promover reformas religiosas. Inclusive, Isaías traz um relato, né, milagroso do rei assírio, quando está tentando invadir Jerusalém, o Senaqueribe. Deus vem de forma sobrenatural e consegue agir com misericórdia por conta da oração do profeta, a oração do rei e tudo mais. Só que isso não dura muito tempo. Infelizmente, os reis que vão suceder ao Ezequias, com exceção do Josias, eles vão ser reis iníquos também, vão seguir nessa linha mais iníqua, e por conta dos pecados do Reino do Sul virá um outro exílio, que é o exílio babilônico. E aí sim, é um exílio de deportação, os hebreus vão ser levados para o cativeiro. E isso é que vai distinguir pré e pós-exílio. Pré-exílio seria o período antecedente ao exílio babilônico, pós-exílio o período posterior. O exílio babilônico
é um evento chave em Dia do Senhor, porque foi um momento em que Deus interviu de forma direta por conta da injustiça que estava sendo cometida no meio do povo. É por isso que falar de Dia do Senhor no pré-exílio e no pós-exílio vai trazer algumas distinções de aplicação. E assim, por que o pré-exílio e pós-exílio se refere especificamente à Babilônia? Porque, segundo alguns teólogos, o exílio assírio foi mais um extermínio assírio, né? Então, quando se fala em exílio, a pessoa é exilada, mas ela continua vivendo. E às vezes até tem o direito de retornar. No caso dos assírios, não. Os assírios destruíram as tribos do norte. Então, por isso... Essa história de extermínio assírio, desculpa. Quando eu era criança, não que eu não jogue ainda esses joguinhos de tiro, mas eu tava começando a minha adolescência, aí eu fui jogar um jogo de tiro e tinha que ter lá o famoso nome lá. E falei assim, vó, minha avó daquelas que leu a Bíblia 77 milhões de vezes inteira. Eu falei, vó, fala um nome de um rei assim na Bíblia, mas assim, malvadão mesmo, né? Pra eu colocar o nome no joguinho aqui, que tem que matar lá. E aí, você não pode jogar isso. Não, eu falei, vó, não tem que matar então. Só me fala o nome de um rei malvadão, não sei o quê. Aí a avó parou, ela... Senaqueribe. Aí, meu Deus do céu, eu sabia que tinha esse nome na Bíblia. Aí eu tenho um passo de vida, eu joguei o meu joguinho com o nome lá, eu era o Senaqueribe. Este exílio, ou seja, por que nós optamos em começar com o pré-exílio? Porque esse nome Dia de Yahvé, ele começa com o profeta Amós, que é pré-exílio. Ou seja, o que nós temos na Bíblia, né, como que eu posso dizer qual é a teologia dos profetas? É por aquilo que eles deixaram escrito. Então, por isso que a gente pode concordar ou né, ter essa premissa de que em Amós começa a difusão deste ensino. Embora não dê para voltar muito antes, mas não dá para descartar, por exemplo, que os princípios do dia de Yahvé já estivessem presentes no período dos juízes, antes mesmo da monarquia. Ou seja, lá você já tinha 4 aspectos muito fortes relacionados ao dia de Yahvé. Primeiro, Deus castiga o iníquo, não importa se é seu povo ou não. Lá nos juízes era seu povo. Depois, quando o povo se arrepende, Deus suscita líderes para libertar. Deus sempre usa o seu ungido, né? Mais adiante vai ser Ciro, mais adiante vai ser, dependendo do momento, né, tem os ungidos de Deus, ou seja, aquelas pessoas comissionadas por Deus para uma determinada ação. Nesse processo fica muito claro, como o professor Lucas mencionou, não foi simplesmente os soldados assírios morreram. Não, foi uma intervenção de Deus, porque o Espírito de Deus baixou, o Espírito de Deus entrou em ação. Então, Deus manifesta seu Espírito sobre o povo para que ele possa ser abençoado. E, consequentemente, destrói os inimigos. Então, esses 4 princípios muito fortes no dia de Yahvé já estão presentes na época dos juízes, por exemplo, e dependendo do aspecto monárquico também, a gente vê alguns reis sendo punidos porque fugiram muito da vontade divina. Mas como nome teológico, como carga com esse significado, esse teor de Deus tem um dia de ajustes de conta, Deus tem um momento em que vai colocar um ponto final, ele surge com Amós e curiosamente contra o seu povo, porque a palavra dele é justamente o contrário. Ele vai dizer, ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Porque, segundo a teologia popular, dia do Senhor é só dia em que os inimigos de Israel vão ser destruídos. E aí Amós vai dizer, não, dia do Senhor é o dia em que Deus vai manifestar sua justiça. Então o ímpio será destruído. Não importa se é israelita, edomita, ninivita, assírios, enfim, né? E aí o Amós começa a trazer uma lucidez maior sobre o entendimento do que o povo tinha acerca do dia de Yahvé, e a partir dali os outros profetas acabam seria um tempo de lamento para todos, não só para quem não era de Israel. É interessante até, já que estamos em Amós, é interessante até nós vermos que o Amós, ele faz uma construção
de expectativa em relação a essa ideia do povo, né? Amós começa com o juízo contra as nações e parece que Amós vai realmente falar de um dia do Senhor condenatório contra as nações estrangeiras. Ele condena filisteus, ele condena moabitas, amonitas, edomitas, todos aqueles povos que estão em volta de Israel. E aí eu até imagino Amós proclamando essa palavra e o povo celebrando. Isso mesmo, os estrangeiros vão ser condenados, isso mesmo, eles têm que ser destruídos. E de repente vem a mensagem de Amós para Judá e para Israel, que é a última mensagem, e que é muito mais severa do que para as nações estrangeiras. Porque diferente das nações estrangeiras, Israel conhece a lei de Deus. Os outros povos são julgados por uma lei universal, vamos dizer assim, né? Um padrão moral universal que rege as relações humanas. Agora, Israel e Judá são julgados porque receberam a lei de Deus. É uma outra lei que julga eles. É um outro parâmetro. E interessante isso que o professor Lucas está falando, e me permita só um parênteses, porque na nossa concepção, quando deixamos algo por último, tem a tendência de ser menos importante. Tanto que, às vezes, para evitar isso, a gente diz, por último, mas não menos importante. Para a cultura israelita era o oposto. Como Amós começa pelos inimigos e termina com Judá e Israel, ou seja, a cereja do bolo maligna, né? A cereja podre do bolo, a nação, a pior nação, a nação que receberia maior castigo de Deus seria Israel, ou seja, a última. Então, nesse aspecto que o professor Lucas destacou. Quando a gente fala de dia do Senhor, aí a gente está falando de profetas, né? Talvez o ouvinte ele vai ficar empolgado, não vou estudar esse negócio de dia do Senhor, ele vai abrir ali, vai ver que se for pegar a lomba da Bíblia, né? Se for a Bíblia física, vai perceber que se juntar todos os profetas menores, né? Tira os maiores, tira os profetas maiores. Ele vai ler rapidinho tudo e falou, vou pegar onde está escrito dia do Senhor. Mas nem todo profeta vai usar a expressão dia do Senhor. Deixa eu gastar a minha colinha aqui agora. Oséias, por exemplo, ele vai usar expressões como naquele dia, ou aquele dia, como o grande dia. Então existe essa distinção de terminologia e talvez explique também aquilo que vocês falaram de ou ser lá para frente ou ser para o tempo deles. Seria isso? Isso. Eu acho que, se eu não me engano, o único dos profetas menores que não faz uma menção ao dia do Senhor por conta da peculiaridade do livro é Jonas. Se minha memória não falhar. Porque os outros profetas vão fazer menção a alguma expressão que vai remeter a dia do Senhor. Realmente não é sempre dia do Senhor. O Novo Testamento, inclusive, saindo do Antigo e indo para o Novo, vai mudar radicalmente as expressões ali, né? Mas no Antigo, o aquele dia, naquele momento, são expressões comuns para se referir ao mesmo período de tempo em que Deus intervirá de forma direta ou indireta sobre o seu povo. Eu estava tentando lembrar aqui, talvez Ageu não faça uma menção, mas depende, se você for traduzir como o desejado das nações, que viria do templo, mas enfim, a gente teria que ler Ageu junto aqui agora. Eu lembro que Zacarias e Malaquias tem, que são os outros dois pós-exílicos. Ageu também não tô me recordando, não. Foi uma boa pergunta. Gosto muito de... Cara, eu acho assim... Vocês estão aí já pra gente ir caminhando pro próximo, mas Ageu eu acho que é o meu profeta menor preferido. De tão aplicativo que ele é para os dias de hoje. Mas vamos lá. Essa diferença, para a gente deixar bem clara, a gente vai falar agora um pouquinho sobre alguns exemplos de o dia do Senhor nos pós-exílicos. O que a gente vai encontrar de diferença? E se a gente usar a argumentação lá da lanterna, quando caminha um pouquinho mais de tempo, caminhou um pouquinho já de revelação. Rolou pelo menos um exílio de 70 anos aí de revelação para agregar o conceito de dia do Senhor. Um aspecto importante é essa transição. É mais comum entre os pré-exílicos falar sobre o dia de Yahvé, né? O dia do Senhor. Ou seja, estou me referindo a um período, a um momento em que Yahvé vai prestar contas.
No pós-exílico, geralmente são as expressões mais correlatas. Naquele dia, no dia da ira, no dia da vingança. Então, o dia do Senhor já virou um conceito. Então, no pré-exílico, como na teologia popular existia a ideia de Deus está atento e vai punir, só que era uma ideia errada, porque Deus está atento e só vai punir as nações inimigas de Israel. Aí Amós começa a dizer, não, o dia de Yahvé também é para o povo, se o povo não estiver andando com Deus. Então, esse conceito direto, o dia de Yahvé, é muito mais forte no pré-exílico, porque ainda está se ratificando o conceito teológico. E aí no pós-exílico, como o conceito já foi estipulado, e principalmente não é mais tão um dia específico, né? Essa ideia de um momento. Então no pós-exílico é mais abrangente essa ideia de um período maior de tempo. Então essas duas perspectivas eu percebo comparando pré e pós. O pré, o termo mais direto, o dia do Senhor. O pós, mas naquele dia, dia da ira, dia de vingança, dia do Senhor, dia de ajuste de contas, algo mais genérico. E a outra questão é esse detalhe de, enquanto no pré, geralmente é uma ação mais momentânea, parece, né, que é algo que bateu, acabou, um Sofonias, por exemplo, dá a ideia de que naquele dia acabou tudo. No pós-exílico, dá essa sensação de algo futuro. Acabei de abrir aqui em Ageu, tem naquele dia, diz o Senhor, ou seja, é um período. Então, Ageu já está falando em um período e não mais num momento específico. Uma outra também diferença que eu vejo nos pós-exílicos, parece que os pré-exílicos, eles parece uma referência mais imediata, muitas vezes, na aplicação do dia do Senhor, apontando para os cercos assírio e babilônico. Eu ia fazer bem essa pergunta. Os prés, então, será que a gente pode não sacramentar, mas de uma maneira mais geral, eles estão focados no... Mano, estamos lascados, vai rolar a cabeça de todo mundo daqui a pouquinho. Exatamente. É o caso do Sofonias. O Sofonias é um profeta que está com a Babilônia batendo as portas. Ele, inclusive, fala isso, né? No 1:7, no 1:14, ele deixa muito claro. O dia do Senhor está perto. Parece que a Babilônia está chegando realmente contra o povo de Jerusalém. Quando a gente vai para os profetas pós-exílicos, já não tem essa invasão iminente, eles já sofreram, inclusive, o exílio. A comunidade que volta do exílio, com a Pérsia, né, já não é mais com a Babilônia, quando a Pérsia autoriza o retorno dos judeus para Jerusalém, é uma comunidade que vem com um pensamento bastante distinto, né? A comunidade pós-exílica, culturalmente, é muito diferente da comunidade pré-exílica. Primeiro, eles não têm uma liderança central, eles estão subordinados agora a um império, eles têm muito foco na figura do sacerdote e do escriba, as figuras religiosas ganham muita força, e é desenvolvido um nacionalismo muito exacerbado nessa comunidade pós-exílica. Um nacionalismo muito forte. Tanto é que eu abri aqui um texto também, como exemplo, de Zacarias 12, Zacarias 12:2, e que o profeta parece colocar Jerusalém como um povo que está acima de todas as outras nações. O pré-exílio coloca Jerusalém como a pior das nações, o Judá e Israel como as piores nações. A galera voltou do exílio mais bairrista. Exatamente. É uma comunidade que já está mais... um nacionalismo muito forte. Tanto é que isso vai influenciar, inclusive, o surgimento dos fariseus e saduceus do tempo de Jesus. Isso tudo vai acontecer no desenvolvimento do período interbíblico. Então, muda um pouco a perspectiva de Dia do Senhor. O Dia do Senhor é um dia de destruição do estrangeiro, dos orgulhosos, mas de exaltação do povo de Jerusalém. Eles vão ainda triunfar sobre a Pérsia. Eles ainda vão triunfar sobre os povos inimigos. É a expectativa dos judeus do tempo de Jesus, que o povo de Israel vai se sobrepor a Roma. E aí eles ficam indignados quando eles veem Jesus ali, né? Dando aquela ideia de que ainda vai existir um momento que Israel vai governar, né? Tipo, um momento físico, assim, necessário de acontecer, não só no nosso coração. Desculpa os milenistas. E aí pegando essa ideia do governo físico, o pré-exílico, porque, né, enquanto o professor Lucas estava falando, estava pensando aqui, por que será que no pré-exílico é muito mais pontual? Porque eles eram nação, tinham um rei. A dificuldade é que o meu inimigo é maior que eu. Então,
Deus é poderoso. Em um estalar de dedos, meus inimigos somem e eu volto a ser o grande povo de Deus. Então, por isso que o dia de Yahvé é muito mais pontual. No pós-exílico, não. Nós somos uma comunidade. Se Deus nos prometeu um novo rei, segundo Davi, ou seja, o Messias, esse Messias não vai reinar da noite para o dia, não vai transformar da noite para o dia. Então, essa ideia de período, né, de um período longo, é muito mais forte no pós-exílico, por esse senso de comunidade. Em comunidade, nós fazemos tudo ao longo do tempo. Nós fazemos tudo buscando a Deus e com tempo, com calma e tudo mais. Então, isso acabou favorecendo também esta diferenciação, o que nos ajuda hoje, né? Daqui a pouquinho vamos apontar lá para o Novo Testamento, que é a aplicação, né? A plenitude do dia de Yahvé, sendo o ministério de Jesus, por exemplo. Malaquias vai fazer essa ideia maior no capítulo 13 e 4. No 13 ele vai falar que vai vir aquele que vai vir como o sabão do lavandeiro e o ouro do ourives, né? Uma referência ali a será que vocês vão estar preparados a Jesus, né? E daí no 4 ele fala de novo, mas aí parece que ele já falou de Jesus. Aí ele já dá a expectativa de um outro dia que não é mais só o de Jesus, mas é aquele que vai ter o livro, vocês vão estar conversando entre si, e aí eu vou falar para vocês de Israel. Então um dia escatológico do fim dos tempos, dando bem essa ideia que vocês falaram do pós-exílico, né? De apontando tanto para o período de Cristo como para o período escatológico. O Lucas se coçou aí, ainda do pós-exílico, porque eu já ia emendar o Novo Testamento. Dá para emendar já, porque você falou de Malaquias e me chama muito a atenção o capítulo 4 de Malaquias também. Porque eu acho fantástico, as pessoas... Eu não sei como alguém consegue dizer que não houve inspiração nessa ordem canônica nem nada disso, né? Não consigo me conformar. Porque o texto de Malaquias 4 realmente termina apontando para a necessidade do Cristo. O último versículo de Malaquias, né, o versículo 5 e 6, os últimos 2 versículos: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. E aí Jesus, lá em Mateus 11, afirma que João Batista era quem? Que Elias era João Batista. O Malaquias já está nos preparando para aquilo que vai acontecer. E se a gente analisar aí, né, de uma forma geral, 400 anos antes, a palavra de Deus dada ao profeta Malaquias já era do que ia acontecer com João Batista e Jesus, o ministério de ambos. E parece que Malaquias aponta que esse profeta vai vir antes do grande e temível dia do Senhor. Esse dia do Senhor que vem depois do João Batista. Será que é a vinda do Cristo? Será que é a ressurreição do Cristo? Ou será que é realmente algo mais escatológico ainda? A gente fica nessa dúvida aí, né? Teria que estudar mais a fundo o texto de Malaquias. Mas ele faz bem essa ponte necessária para entrarmos no novo. Malaquias está nos conduzindo para entrarmos no novo e vermos o que vai acontecer agora com esse dia do Senhor. Então vamos ver o que virou então o dia do Senhor em Mateus 24 e 25, em 1 Tessalonicenses 4 e 5 e Apocalipse de 6 a 19. O que virou o dia do Senhor? Eita! Voltando um pouquinho e pegando ali o gancho do professor Lucas em Malaquias 4, versículos 5 e 6, precisamos lembrar do processo de revelação que Malaquias estava, ou seja, ele não entendia tudo. Então, para ele, o dia do Senhor é um período, mas é um período tanto de algo grandioso quanto algo terrível. Então, mantém essa duplicidade. E aí, eu não sei a perspectiva do professor Lucas, eu particularmente acredito e defendo a ideia de o dia de Yahvé, nesse cumprimento profético, inicia com o nascimento de Cristo e só vai terminar com o retorno final. Então, todo esse período em que a igreja está vivendo hoje seria esse grande dia de Yahvé no sentido pleno. Volto a dizer, pontualmente, dentro do contexto, teve o dia de Yahvé, lá com a invasão da Babilônia, com o extermínio dos assírios, depois Deus destruindo os assírios, Deus destruindo a Babilônia, e assim sucessivamente. E por que eu pedi para
voltar um pouquinho antes de Mateus 24 e tudo mais, que são muito mais escatológicos e realmente, né, futuristas. Porque o próprio Jesus, quando ele chega na sinagoga, ele pede para ler o rolo, ele pega lá o profeta Isaías, isso Lucas capítulo 4 descreve, e aí foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, e Jesus, abrindo, achou o lugar que estava escrito. E aí ele lê a profecia de Isaías que fala sobre o grande e terrível dia do Senhor. Só que Jesus não lê a parte do terrível. Ele termina, né, o ano aceitável, né, o grande dia do Senhor, ou seja, e aí ele termina, fecha o livro, versículo 20, devolve ao assistente, se senta e os olhos de todos estavam sobre ele. Então ele começa a dizer-lhe: hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos. Ou seja, teologicamente o dia do Senhor inicia com esse ministério de Cristo, embora o lado terrível, aí sim, fica lá para Mateus 24, Apocalipse, Tessalonicenses e tudo mais. Nessa linha que o professor Reginaldo falou, eu lembrei do texto de Atos 2, onde o Pedro vai pegar o texto de Joel, que fala de dia do Senhor, e entende que aquele texto que falava de dia do Senhor em Joel está se cumprindo naquele momento na igreja apostólica. Ali em Atos 2, 16, ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus. Então, eu adaptaria só a palavra que o professor Reginaldo usou. Ele falou que nós estamos vivendo o dia do Senhor. Eu acho que nós estamos vivendo os últimos dias, que também é uma referência ao dia do Senhor. Nós estamos vivendo os últimos dias. Os discípulos perguntam, né? Quando os últimos dias? Sim. Nós já... É Paulo, né? Paulo que vai falar que nós já estamos vivendo os últimos dias. Aí a gente brinca na igreja, né? Mas quando que Jesus, então? Desde que ele morreu, ele tá voltando. É os últimos dias. É esse período longo. Porque o pessoal quer associar o dia com 24 horas. Na verdade, é esse último período, até a segunda vinda do Senhor. Então, os apóstolos interpretaram a profecia de Joel se cumprindo na igreja apostólica. Nós estamos vivendo esses últimos dias. Tem um autor até que fala que existe esses últimos dias, ou o dia do Senhor, e existe o grande dia do Senhor. Então, que tem uma distinção entre essas duas expressões no Novo Testamento. O grande dia do Senhor seria o dia realmente que o Senhor vem eliminar o mal de vez. Agora, os dias do Senhor que antecedem este grande dia são essas intervenções mais discretas, vamos dizer assim, de Deus. Não é algo pleno. É algo mais discreto, são pequenas manifestações, mas a consumação mesmo só vai acontecer no grande dia do Senhor. E aquela sua pergunta inicial, né? Será que o dia de Yahvé chegou? Eu diria, chegou e está chegando. É como o reino de Deus, né? A gente sempre fala isso em reino de Deus. O reino de Deus já chegou, mas ele também ainda está para vir, de forma plena. A música que canta Isaías, né? O ano aceitável dos... Essa dá para cantar tranquilo. A do dia do Senhor tem que dar uma explicada para a congregação antes de cantar que o dia do Senhor chegou. Precisa. Tem outras expressões do dia do Senhor também, que eu não sei se caberiam também uma reflexão nossa no Novo Testamento, né? Você mencionou alguns textos e eu lembrei de um outro que não foi um dos que você citou aí. Porque os textos de Mateus 24 e 25 eu concordo com o professor Reginaldo. São textos mais pesados, né? Ali parece que o dia do Senhor é aplicado mais à destruição de Jerusalém e também à destruição futura que virá sobre a humanidade. Mas eu lembrei de alguns outros textos que mencionam o dia de Cristo, por exemplo. Né? Que é algo bastante esse no que Novo eu citei Testamento. é os que na Bíblia diz Scofield tá pintado de vermelho. Eles só falam sobre... Tô brincando. Porque Filipenses, por exemplo, fala... o Filipenses 1:6... aquele que completou a boa obra é fiel para terminá-la até o dia de Cristo Jesus, se eu não me engano. Até o dia do Senhor. Vai falando que eu já... Porque se eu não me engano, Filipenses 1:6 traz essa referência. 2 Tessalonicenses também, acho que 4:2... também faz referência ao dia de Cristo. Aquele que começou a obra até o dia de Cristo Jesus. Até o dia de Cristo Jesus. Filipenses Eu acho 1:6. interessante que eu acho que Paulo ele vai pegar essa ideia do dia do Senhor e ele vai também adaptar ela com essas expressões. A gente comentou que no Antigo Testamento não tinha só o dia do Senhor, né? Que tinha naqueles dias, nos últimos dias. Eu vejo que Paulo também usa outras expressões para se referir a esse período, como o dia de Cristo. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Ora, quando é esse dia de Cristo Jesus? De certa forma, é um período também de intervenção do guerreiro divino que é representado na figura do Cristo.
né? Então acho que tem essas outras expressões também que aparecem no Novo que fazem uma referência ao dia do Senhor que nós temos comentado aqui. E aí, deixa eu só aproveitar aqui o gancho. Normalmente a fala do Antigo Testamento era muito forte no sentido de estejamos preparados para o dia do Senhor. Isso é válido para a igreja hoje? Sim e não. Teologicamente, não. Se você aceitou a Cristo, você já está preparado, já está garantido. Mas não quer dizer que você, então vou cruzar os braços e vou esperar. Não. Então entra o processo da perseverança. Então nós precisamos perseverar, nós precisamos, aquilo que Hebreus vai dizer, capítulo 4, 13, se não me falha a memória, correr diligentemente com toda a força para nos apegar a essa salvação de Cristo. Então nós precisamos sim viver a fé cristã diariamente, ainda mais sabendo que logo Jesus volta. Mas a ideia de eu preciso me preparar para a volta de Cristo dá uma ideia de salvação meritória. Assim como eu preciso parar de fumar para ser salvo. Não, eu sou salvo por méritos de Cristo. Ao ser salvo em Cristo, o Espírito Santo me ajuda a parar de fumar e a abandonar outras práticas pecaminosas. Então a gente tem que tomar cuidado, porque o convite muito forte dos profetas, estejamos preparados, porque o momento em que eles estavam vivendo, o processo de salvação deles era distinto do nosso. Então, naquele momento, cabia muito bem um chamamento, voltando a Ageu, 5 vezes ele fala. Tinha um aspecto de salvação terrena também. Exatamente. E no sentido de se preparar para isso. Ou seja, eu tenho que fazer minha parte, eu tenho que agir de forma justa para ser agraciado por Deus nesse grande dia. Porque se eu continuar na minha impiedade ou iniquidade, Deus vai me punir e eu vou ser excluído do povo de Deus. Se me permite também mais uma outra distinção também, que acho que é significativa entre Antigo e Novo Testamento, é a própria questão de uma nação se sobrepor à outra. Essa ideia se rompe com o Novo Testamento, nós não vemos ali um povo de Israel se sobrepondo a ninguém no Novo Testamento. Inclusive, quando a gente vai para Apocalipse, que é o texto talvez com mais essas referências imagéticas, em nenhum momento a gente vê o povo de Israel agindo como esse juiz sobre os demais povos. Na verdade, todos estão sujeitos ao juízo do Cristo. Então, assim, não tem como a gente fazer uma associação nacionalista no Novo Testamento. Isso é uma ideia que se rompe no Novo. Assim como a questão da terra também se rompe com o Novo. Não existe uma preocupação mais, nós vamos conquistar uma terra. Isso não existe mais. Não existe mais isso. Parece que no Novo vem muito mais esse aspecto espiritual. Vem muito mais essa importância do coração e da mente. Os amilenistas estão começando a dar uma vibrada agora. Mas é a impressão que eu tenho, porque a salvação no Antigo, ela realmente está muito atrelada à terra. O judeu não tem noção de vida eterna. O judeu, ele entende que salvação é a terrinha dele, são os filhos que ele vai ter, por isso que ele tem que ter muitos filhos, é a riqueza, é a prosperidade, O Novo rompe com essa ideia. Nós já temos uma questão de eternidade já dimensionada, compreendida, e a gente entende que esta vida aqui é temporária, que na verdade a riqueza está na eternidade. A nossa paz, a nossa alegria, nosso consolo é na eternidade. Então o dia do Senhor, ele tem que passar por essa alteração teológica também. Ele se desassocia de aspectos terrenos e se associa muito mais com aspectos espirituais. O que você disse mostra muito, mas muito claramente a beleza que é poder estudar as Escrituras. Dia do Senhor para os profetas pré-exílicos estava intimamente ligado com o exílio, porque eles iam ser atacados. Então eles profetizaram, falaram sobre esse dia do Senhor. O dia do Senhor para os pós-exílicos estava intimamente ligado com vivemos um dia que anunciaram, voltamos do exílio, agora virou uma questão mais de período, o Messias, falamos sobre isso. E no Novo Testamento, a maneira como o escritor bíblico vai falar sobre esse dia já tem a perspectiva do tempo dele. Jesus já veio.
eu estou escrevendo sobre alguém que inaugurou uma nova aliança. Não estou mais debaixo de uma velha aliança. O dia do Senhor, ele tem uma outra perspectiva. E isso ressalta muito. Mas assim, você que está ouvindo a gente... Primeiro, faça Fabapar, porque você vai ter esse conteúdo com você. Mas brincando, a brincadeiras à parte da propaganda aqui, a beleza que é. Imagina se a gente pega a Bíblia e começa a separar todos os versículos que estão escritos dia do Senhor naquele dia, e a gente vai interpretar do mesmo jeito, sem levar em consideração tudo que aconteceu no ambiente em que cada escritor estava, né? A beleza de estudar a Bíblia é muito grande, incrível. Outra aplicação que eu acho legal, além desta perspectiva, o professor Lucas destacou, né, da nossa espiritualidade, do coração, da dedicação, é o nosso binômio. Jesus é nosso Senhor e Salvador. Ainda hoje tem muito crente vivendo essa perspectiva terrena material, ou seja, quer Jesus como o Salvador, porque me dá coisas, mas meu Senhor não, deixa que eu governo, eu domino, eu cuido. Não, se eu aceito a Cristo, ou se eu me entrego a Cristo, eu preciso ter esse pacote completo, vamos assim dizer. Eu tenho que me entender como pecador, necessitado dessa salvação, e me submeter ao senhorio dele. Aí sim, eu estarei vivendo para ele, com ele, por ele, fazendo de fato aquilo para o qual nós nascemos e fomos criados e salvos. Uma verdade de um professor falecido que eu tive. Ele era um amante de escatologia, defensor, dispensacionalista desesperado. Por isso que minhas raízes acabam sendo essa. Mas ele falava assim pra gente, que muitas vezes as pessoas o questionavam, né? Carlos Oswaldo. Pessoas o questionavam dizendo assim, mas pra que tem que estudar escatologia? Né? Ou para que não que resumir dia do Senhor a um evento escatológico, não vou jogar fora tudo que a gente conversou até agora, mas para que ficar estudando escatologia? Para que ficar estudando o dia do Senhor? É só saber que ele vai voltar um dia e um dia vai todo mundo morar com ele, os salvos vão, os não salvos não vão e não sei o quê. E ele sempre respondia a mesma coisa. Era uma experiência pessoal dele. Ele dizia, nada me conduz a um estilo, nada mais me conduz a um estilo de vida de santificação do que estudar escatologia. Então ele falava, olhar para o que Deus faz, a grande obra de amor de Deus, desde o cuidado com o povo, o julgamento com o povo, a volta do povo, Cristo Jesus e a promessa de um grande dia, me conduz a querer viver em santidade. E aí eu inauguro, além das questões teológicas, né? O que ainda quem está ouvindo a gente é conduzido a fazer diante de todas esses entendimentos de naquele dia do Senhor, dessa temática que a gente conversou hoje. Uma aplicação que eu gosto sempre de ter quando eu penso em dia do Senhor é saber que Deus é um Deus que se ira. Eu acho que isso é algo que a gente nunca deve esquecer. O pecado desagrada a Deus. E isso é tanto o Deus do Antigo quanto o Deus do Novo Testamento, porque o Deus é o mesmo ali, é o mesmo nas duas alianças. Ele continua não se agradando do pecado. E Deus se manifesta sempre de forma contrária ao pecado. E, inclusive, quando a gente vai para Hebreus 10, se eu não me engano, tem lá um texto que fala, né? Horrenda coisa é cair nas mãos de Deus. Então, assim, fica muito claro ali num texto do Novo Testamento que Deus ainda se ira. O pecado ainda provoca a ira de Deus. Então Deus é um Deus que se ira, e essa é uma grande razão para eu querer me abster do pecado e querer que esse dia do Senhor chegue logo para finalizar com isso de vez. Mas ao mesmo tempo que Deus é um Deus que se ira, sem se contradizer, Ele também é um Deus de misericórdia. Ele é um Deus que ainda não está estendendo um braço de juízo contra a humanidade. Algo que a nova aliança trouxe para nós é que nós não estamos num período de juízo, estamos num período de arrependimento. Todos são chamados a se arrependerem de seus pecados e buscarem viver uma vida diferente, uma vida de santidade. Então, eu gosto de pensar no dia do Senhor nessas duas questões. Um Deus que se ira e um Deus que é misericordioso sem se contradizer. Nós não conseguimos isso, né? O ser humano ou está irado ou está com misericórdia. Mas Deus consegue sem haver contradição. Em Deus, esses dois atributos se harmonizam, né? Então, é uma aplicação que eu gosto de ter quando eu penso em dia do Senhor.
E a outra, que me chama bastante atenção, usando as palavras de João lá em Apocalipse, se não me falha a memória, lá pelo capítulo 18, 19, quando ele vai dizer assim: aquele que é justo, procure se aplicar cada vez mais à justiça. Aquele que é ímpio, se afunde na impiedade. Ou seja, não tem meio termo, não tem em cima do muro. Ou você é de Cristo ou você não é de Cristo. Se você é de Cristo, precisamos optar por uma vida de santificação. Porque logo, logo Deus vai colocar um ponto final e vai nos julgar. E não adianta, né? Ser um crente meia boca não existe. Ou a gente é crente de verdade, ou a gente é servo de Cristo, ou não. Então, isso também me ajuda a caminhar, segundo aquele seu professor, nesse desejo de querer, né, esta vida melhor que Deus nos proporciona. Até porque também escatologia, parando para pensar, né, que o pessoal geralmente quando fala de escatologia, em geral o pessoal pensa que é para ficar tentando descobrir os sinais dos últimos dias, né, os sinais dos últimos tempos. E eu não vejo que é esse o propósito da escatologia bíblica, muito pelo contrário. A escatologia para mim é seguir a orientação de Jesus, estejam sempre vigilantes. Não vigilante no sentido de acompanhar os eventos da natureza para tentar descobrir se está chegando. Nós nunca vamos descobrir se está chegando ou não. Não tem como nós descobrirmos se está chegando ou não. Os sinais são bem genéricos. É terremoto, é maremoto, é desgraça. Os anos 2000 já passaram, 2012 já passou. Pois é. Isso acontece todo ano. E nada, Jesus ainda não veio. Então, assim, não é pra gente ficar atento a esses sinais, e sim atentos à nossa vida, ao nosso coração. Como que está o nosso coração? Como que está a nossa mente? Onde está a nossa fé? Onde está a nossa convicção? Onde está a nossa santidade? É vigiar nós mesmos. Acho que não é vigiar o contexto e o ambiente, é vigiar a nossa vida. Também não é vigiar o outro, é vigiar nós. Vigiar nosso coração e nossa mente. Acho que isso é algo que a escatologia, a gente tem que pensar quando fala em escatologia. Não é... Esse tem que ser o foco. Pegando a ideia da grande temática do dia do Senhor. Ou seja, Deus é o Senhor absoluto sobre todas as coisas. E Ele tem um dia de ajuste de contas. Ou seja, eu tenho que escolher. Eu quero estar puro e purificado em Cristo, por Cristo, no Espírito Santo. Eu quero chegar na presença de Deus com os frutos da carne ou com os frutos do Espírito. Essa decisão a gente precisa ter aqui. Porque depois que passarmos, né, deste âmbito material, desta era terrena, aí não há mais escolhas. É sobre o dia do Senhor, não é sobre o meu dia. A gente, às vezes, vai estudar teologia e a gente quer estudar teologia colocando o ser humano no centro. Qual é, se não um desejo antropocêntrico de descobrir o dia que Deus vai voltar? É para eu estar preparado. Não, é sobre Ele. Quando a gente vê o dia do Senhor, a gente vê quem... Aquela velha história que a gente brinca quando vai ensinar hermenêutica, né? A gente usa o exemplo da professora ou do professor que dá aula para as crianças, né? Não é para a gente ser forte e corajoso como Sansão. A história de Sansão não é sobre Sansão. A história de Sansão é sobre o Deus de Sansão. O que Deus fez por meio da vida de Sansão. Quando a gente vê Dia do Senhor, não é sobre o povo de Israel ou sobre nós que estamos vivendo uma nova, mas é sobre o que Deus fez com o povo dele, com a gente e o que vai fazer no final com todas as coisas. Eu me dou por muito satisfeito no nosso bate-papo. Vocês podem dar o último tchau, vender livro, passar a agenda de show. Eu só quero agradecer também, foi muito bom o papo. Falar pro pessoal, essas discussões nós temos aqui na Favapar em sala de aula. Então, quem quiser estudar com a gente no presencial, no EAD, é isso que a gente propõe aqui, debater um pouco sobre o Dia do Senhor e outros temas bíblicos e tentar compreender mais essa revelação de Deus, que ao mesmo tempo que é tão simples, é tão rica em profundidade e em complexidade. A gente vai discutir com certeza bastante em sala de aula. Então, só isso. E obrigado aí a todos. Também agradeço a oportunidade de mais uma vez estar aqui com vocês. O tema realmente é fascinante e fantástico. E como disse o Tiago, não é para eu ser, sou perito em Dia do Senhor, sei quando vai chegar. Não, é para eu, ser humano, crente, cristão, verificar como está a minha vida. Então, que Deus nos abençoe a termos cada vez mais este conceito, ou esta vontade de nos achegarmos mais e mais ao nosso Deus, que é o Senhor absoluto sobre todas as coisas. Pessoal, esse foi mais um
podcast Praxis aqui da nossa querida Favapar. Muito obrigado por você que esteve conosco até agora e um abraço até a próxima. Valeu!